Olá pessoal, no encontro de hoje iremos iniciar nossa discussão então sobre a aplicação do sistema GRADE na avaliação da qualidade das evidências. O primeiro passo para uma boa avaliação pelo sistema GRADE é ter uma pergunta bem formulada. Então, ter uma pergunta com uma população bem definida, intervenção, comparação e os desfechos que você utilizaria para obter essa informação é um elemento essencial, sobretudo quando formos avaliar um dos fatores que o GRADE considera, que é o nível direta essa evidência, de acordo com a nossa pergunta. Então, para a nossa discussão, vamos considerar o cenário de uma recomendação sobre o uso de probióticos, que são micro-organismos não patogênicos, como leveduras, por exemplo, no intuito de prevenir a incidência de diarreia associada a antibióticos, variando ou não com a classe de antibióticos em crianças. Então, esse é o ponto que a gente precisa definir. Então, a primeira pergunta que nós temos é com quais desfechos nós podemos avaliar o uso dessa intervenção. E se você considerar, para cada intervenção, nós podemos avaliar isso com vários desfechos. O próprio uso de probióticos na prevenção da diarreia poderia estar associado com desfecho de redução da mortalidade, a própria incidência da diarreia e alguns outros desfechos que podem ser mais ou menos importantes para a tomada de decisão. Então, depois de definir a nossa pergunta, o segundo passo pelo GRADE é definir os desfechos e a hierarquia, a importância desses desfechos. Porque outro ponto interessante do sistema GRADE é que nós avaliamos o corpo, o conjunto de evidências, para cada desfecho individual. Então, nos demais sistemas nós não tínhamos essa consideração, nós avaliávamos o corpo de uma forma geral de evidências, ou avaliávamos apenas níveis individuais de estudos. Aqui, o conjunto de estudos para cada desfecho vai ter uma recomendação. E os mesmos estudos podem ter uma qualidade diferente de acordo com o desfecho que você está avaliando. Uma evidência pode ser de alta qualidade para se avaliar a redução da incidência de infarto agudo de miocárdio, mas pode ser de baixa qualidade para avaliar a redução da mortalidade, por exemplo, no mesmo cenário. E aí cabe a você decidir qual é o desfecho de maior importância. E o GRADE traz esses níveis de classificação de desfechos. Consideramos os desfechos mais importantes como críticos para tomada de decisão, em sequência os desfechos importantes e aquele que não tem importância, mas tem uma pouca força aí para influenciar uma recomendação de uma tecnologia. Por exemplo, várias intervenções no tratamento de câncer são efetivas no desfecho de aumento da sobrevida livre de progressão daquele câncer. Isso pode ser considerado um desfecho importante na tomada de decisão. Contudo, é também necessário considerar outros desfechos que têm importância para os tomadores de decisão, tanto os profissionais de saúde, gestores, quanto o próprio paciente. A qualidade de vida, por exemplo, é um desfecho de extrema importância para o indivíduo. Qual vai ser a qualidade de vida desse indivíduo nesse maior tempo de sobrevida livre da progressão? Ele vai sofrer com mais efeitos adversos, mais idas ao hospital, mais intervenções? Até que ponto isso é mais importante ou não para a decisão? Então, no nosso caso, nós vamos considerar o desfecho da incidência de diarreia, que é um desfecho que tem importância aí para a decisão sobre o uso ou não de probióticos. Perfeito. Depois de considerada a nossa pergunta, os desfechos e os níveis de desfechos, e aí o conjunto de evidências que vai responder esse desfecho, nós iniciamos a nossa avaliação da qualidade das evidências. Primeiramente, consideramos o desenho do desfecho e depois os fatores que podem reduzir a qualidade das evidências, que são 5. Primeiro, o risco de viés, ou as limitações metodológicas daqueles estudos. Depois, avaliamos a inconsistência, ou a heterogeneidade desses resultados. É um segundo ponto que podemos considerar para reduzir a qualidade. Reduzimos a qualidade também pelo grau de quão indireta é essa evidência com a nossa pergunta. O quanto que os estudos realmente respondem o nosso pico. Depois avaliamos também a imprecisão, o tamanho, a quantidade, o nível de informação sobre onde se situa o efeito real daquela intervenção. E por último, um fator de extrema importância e cada vez mais discutido, o viés de publicação, que é um fator que discutiremos profundamente em um de nossos encontros.
Depois, passando desses fatores que reduzem a qualidade das evidências, podemos passar a um nível de avaliação se é possível aumentar a qualidade. E podemos fazer isso com 3 fatores. Primeiro seria o tamanho de efeito, a magnitude de efeito. Quanto maior o efeito, mais confiantes estamos que existe uma relação causal dessa intervenção com o seu desfecho. O gradiente dose-resposta, se o nível de exposição à intervenção caminha de forma conjunta com o nível de efeito. E outro fator que seria, de certa forma, uma influência positiva, uma influência favorável de fatores de confusão. E isso nós também vamos discutir de forma mais aprofundada em um de nossos encontros. Ao longo dessa avaliação, nós construímos o que chamamos de perfil de evidências, que é, na verdade, nossa tabela para cada pergunta e cada desfecho, demonstrando o que existe de estudos em quantidade, número de pacientes, e os fatores que aumentam e que diminuem a qualidade da evidência com nosso julgamento, trazendo uma nota de rodapé aí com o suporte do nosso julgamento, tanto para rebaixar, manter a qualidade mesmo na presença daquele fator, a gente vai discutir isso. E o nosso nível de qualidade, se foi alta, moderada, baixa ou muito baixa para esse desfecho. Para o nosso cenário, a nossa pergunta sobre o uso de probióticos, nós temos como suporte uma revisão sistemática da Cochrane, que tratou exatamente desse tema. Então ela fez a função de captar para a gente todo esse corpo de evidências. E aí, a partir disso, se for uma revisão sistemática de qualidade, nós podemos confiar nessa seleção de evidências, partimos para a nossa avaliação desse conjunto. Esse perfil de evidências pode ser feito de maneira prática com um template, um modelo que eu deixei para vocês como materiais, mas também com um sistema online, hoje que torna muito prático, inclusive, o compartilhamento dessa discussão, que é o Grade Pro online. Então eu deixei para vocês o endereço, o cadastro é gratuito, fica aí a tarefa de casa, criar o seu cadastro e conhecer o uso desse sistema. Então eu termino esse encontro com uma pergunta a vocês. Essa revisão sistemática tem qualidade? Ela é confiável? Podemos partir dela para iniciar a avaliação da qualidade das evidências? Utilize as ferramentas como Amstar como norteadoras dessa avaliação e tragam essa resposta para o nosso próximo encontro. Obrigado.